Bom dia! Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Estamos aqui mais um dia para gravarmos para vocês a lição da Escola Sabatina. E hoje, a gente vai gravar a lição de sábado e domingo, que tem como tema o coração endurecido. Bom, aqui vai estar aparecendo aí na tela para vocês a tirinha. No primeiro quadro está Moisés, né? Provavelmente Moisés. E o faraó, e tem um cachorrinho, um bonequinho aí que teve um tempo aí que ele foi sucesso, né? De meme, essas coisas. E aí Moisés está dizendo assim: deixa o povo ir. E no segundo quadrinho, né, mostra só o cachorrinho lá super tranquilo, né? Ele como vestido de egípcio, né? Eu não né? entendi muito bem porque o cara tranquilo tá do lado do faraó. E vestido de egípcio, mas é como se ele estivesse tranquilo. Tá tranquilo ali, de certa maneira. Bom, e aí o texto-chave de sábado é Êxodo 9. E a gente vai ler resumidamente aqui para vocês, só para a gente entrar no contexto do que vai falar essa semana. A Êxodo 9, do versículo 1 ao versículo 7, fala sobre a quinta praga, que foi a peste nos animais, onde a gente vê que desceu, né, sobre o rebanho do povo egípcio uma praga que diz assim: uma pestilência gravíssima caiu sobre os animais. Só que essa pestilência, no caso, ela só atingiu os egípcios, não chegou no povo, nos hebreus. E aí, é tanto que o faraó mandou com alguns egípcios lá onde os hebreus ficavam para observar se os animais deles também tinham morrido. E aí ele testificou que não, nenhum dos animais dos hebreus tinha morrido, somente os rebanhos dos egípcios. E aí um destaque aqui por versículo 7 de Êxodo 9, que diz assim: Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morreram nenhum sequer, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou o povo ir. Ou seja, aqui no versículo 9 a gente já vê que mais uma vez o faraó ele se negou a deixar que os hebreus fossem para o deserto, né? De certa maneira aqui o coração deles já se endureceu, já estava endurecido. A gente percebe que não teve nenhuma ação de Deus aqui nesse momento. Deus, em momento nenhum, agiu para que o faraó se endurecesse o coração. Foi algo que ele mesmo fez. E aí, no mesmo capítulo 9, a gente vai ver a sexta praga, que é a praga de úlceras, que diz de maneira resumida assim: eu vou ler o versículo aqui, o 9, que diz assim: ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque haviam tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. E aqui na sexta praga, que foi a praga de úlceras, né, que atingiu tanto os seres humanos, no caso, quanto os animais. Todos eles foram atingidos por essas úlceras, que eu tenho certeza que doía muito, viu? Que eram feridas abertas, né? Que eles ficaram. E um destaque a gente vai ver aqui no versículo 12, né, que diz: porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Essa semana a gente vai falar muito sobre essa questão do versículo 12, né, que fala que o Senhor endureceu o coração de Faraó. E aí muitas pessoas pegam esse versículo para meio que alimentar algumas questões que não tem base, sabe? Porque quando aqui diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó, não foi porque Deus foi lá e disse: eu vou endurecer o seu coração, você vai se negar a libertar o povo e você vai sofrer as consequências. Não foi isso. A própria escolha do Faraó que fez com que o seu coração se endurecesse, como a gente viu no versículo 7 do mesmo capítulo. Foi ele mesmo que fez isso. Para explicar melhor esse contexto de que Deus endureceu o coração de Faraó, digamos que o que Deus fez, as pragas que Deus fez, mostrando o poder dele, mostrando a capacidade dele como Deus, fez com que Faraó endurecesse seu coração, mas não porque Deus foi lá e endureceu o coração do Faraó, mas foi por causa das coisas que Deus fez. O Faraó presenciou e isso fez com que ele ficasse com o coração endurecido e não quisesse aceitar que este Deus, que era o Deus dos seus escravos, era um Deus tão poderoso, mais poderoso que os seus deuses. Isso causava que ele endurecesse seu coração. Como a gente viu no versículo 7, né?
do 9, né? Porém, o coração do faraó se endureceu e não deixou o povo ir. Isso foi depois das pragas, né? Que ele viu que as pragas só afetaram o povo egípcio, mas não afetaram os hebreus. Então aqui a gente já viu mais ou menos essa base do que tá falando, né? De uma maneira mais explicada aqui pra vocês. Resumida também, né? Que a gente vai ver ao longo da semana tudo direitinho. Então, pra não ficar tão grande esse texto, a gente só vai ver um pouco, né, resumidamente, essas duas primeiras pragas do capítulo 9. E agora a gente vai para a parte de domingo, gente. Na lição de domingo, nós temos o tema Qual é a minha parte nisto? Um de nossos maiores desafios é entender o papel de Deus em nossa vida e no mundo ao nosso redor. Todos os cristãos acreditam que Deus é todo-poderoso, capaz de ouvir e responder às orações de seus seguidores. Mas como exatamente isso acontece? Quando Deus responde nossas orações por alguém, Ele está forçando as pessoas a agir contra a vontade delas? Ele interfere diretamente nas decisões dos outros? Esse é um tema que gera muitas perguntas e faz com que os cristãos reflitam sobre como Deus manifesta seu poder, especialmente em relação ao nosso livre-arbítrio. Muitas pessoas se perguntam, por exemplo, eita, eu quero que tal pessoa me aceite em um emprego. Aí você ora, Deus, por favor, me ajuda a conseguir esse emprego. Aí, algumas pessoas acham que Deus vai lá e manipular aquela pessoa mentalmente para que, de alguma forma, ela se sinta mais favorável em te dar um emprego. Uma coisa assim. A questão de quanto controle temos sobre nossa vida e ações tem sido tema de debate intenso ao longo da história. Vários grupos cristãos, em diferentes épocas, interpretaram o que a Bíblia ensina sobre a eleição e a predestinação, de maneira que praticamente elimina o livre-arbítrio humano. Agostinho, bispo de Hipona, no norte da África, argumentava que a predestinação significava que Deus escolhe o destino de cada ser humano, que sua graça, dada livremente a quem ele escolhe, é essencial para transformar a vontade da humanidade caída, levando-a a escolher a Cristo. Em resumo, segundo esse entendimento, Deus decide quem será salvo. Talvez Jesus tenha morrido por você. É isso que o que essa ideia quer tentar passar. Embora a igreja da época e de Agostinho não tenha adotado essa interpretação, a reforma protestante, cerca de 1000 anos depois, trouxe à tona novamente as ideias de Agostinho, especialmente nas obras do Martinho Lutero, e principalmente de João Calvino. Esse último reformador, por exemplo, defendia que Deus escolhe quem será salvo e quem será condenado, que ele predestina algumas pessoas ao céu e decide quem irá para o inferno. Eu não concordo nem um pouco com a visão de João Calvino. Se a gente parar um pouco para pensar, um pouco para estudar, ver a Bíblia como um todo, até porque a Bíblia é uma unidade de Gênesis e Apocalipse. Se a gente parar um pouco para pensar, tentar entender o que os textos querem realmente dizer, não tem como a gente ver aquele Deus e aqueles textos que são usados a favor disso, no seu contexto não são, na verdade. Não tem como a gente ver esse Deus e falar, esse Deus vai condenar certas pessoas, esse Deus vai levar outras pessoas ao céu. É impossível. E mais ainda porque essas pessoas acreditam que o inferno não é a destruição, e sim um tormento eterno. Então Deus escolhe certas pessoas para sofrerem um tormento eterno e certas pessoas para estarem no céu. O que, sinceramente, não concordo de maneira alguma. Nem faz sentido. Nem faz sentido. Para os adventistas, esse ensino levanta vários questionamentos. Esse debate está diretamente ligado ao Êxodo 9, o texto-chave que estamos estudando nessa semana, no qual continuamos a refletir sobre o papel de Deus ao libertar os hebreus da escravidão. Vai justamente pegar no fato de que Deus endureceu o coração de Faraó. Então Deus fez com que Faraó se condenasse para que Faraó sofresse o que ele sofreu, porque ele queria mostrar o seu poder. Essa é a visão das pessoas que acreditam nisso, no caso. Mas, ao decorrer dessa semana, parece que a gente vai tentar entender essa visão e como, na nossa perspectiva e nos nossos estudos, e o que a Bíblia mostra para nós, até porque o nosso final arbitrário é a Bíblia, mostra que essa visão não é muito coerente com a própria Bíblia. Se vocês quiserem mergulhar um pouco mais fundo, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais nessa de domingo, dá uma olhadinha mais. Eu recomendo que vocês pesquisem essa visão calvinista, pesquisem quem foi João Calvino, Agostinho, deem uma olhadinha, mas tendo em mente a verdade da Bíblia, porque se você for ver alguma coisa e você não souber a verdade da Bíblia, você for ver, você vai achar que aquilo ali é verdade, sendo que aquilo ali não concorda com a Bíblia. Então, por favor, tenha preparo. E se você também quiser, mergulhe mais fundo, aqui vai estar aparecendo o QR Code para você ler e mergulhar mais fundo, assim como diz o nome. Mas essa foi a lição de hoje, meu povo. As redes sociais vão estar passando aqui em cima. E antes da gente finalizar, antes da gente começar o nosso dia, antes de fazer qualquer coisinha, vamos fazer uma oração? Oremos.
Grande Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos estudando aqui, Senhor, a lição da Escola Sabatina. Que durante essa semana nós vamos entender, Senhor, tudo o que for falado e estudado. E que o Espírito Santo venha nos instruir sempre. Em nome de Jesus. Amém. 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 Até a próxima, pessoal, e tchau, tchau.